Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês, estejam lavando as mãos direitinho, tô tomando todas as devidas precauções aí com o coronavírus, então espero que estejam todos com saúde, tá bem? Bom pessoal, dando continuidade às aulas gravadas aí que a gente está passando para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre reforma e contra-reforma, tá bem? Vale lembrar, como eu falei em sala para as turmas da manhã e da tarde na nossa última aula presencial, o que está acontecendo durante o período da expansão marítima portuguesa, da reforma protestante e do renascimento cultural. Essas três coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Elas são contemporâneas. Na verdade, o Renascimento acontece um pouquinho antes da Reforma Protestante, mas de maneira geral essas coisas estão acontecendo mais ou menos nos mesmos séculos ali, no século XV, XVI, tá bem? Então, o que eu falar a respeito da aula de hoje sobre a Reforma Protestante, vocês lembrem, portanto, que estava acontecendo ao mesmo tempo que a expansão marítima portuguesa e que o resultado lá do Renascimento, que foi a nossa videoaula passada, tá bem? Vamos então falar um pouquinho aí sobre reforma protestante e também sobre contra-reforma, tá bem? Lá no início do século XVI, na virada do século XV para o século XVI, para ser mais preciso, a Igreja Católica estava sofrendo uma série de críticas que vinham de vários grupos sociais, tá? Vale lembrar que até a cisão aí que eu vou falar hoje da Reforma Protestante, todo mundo que era cristão na Europa Ocidental era católico. Tá? Não existiam ainda evangélicos, protestantes, eles vão passar a surgir depois da Reforma Protestante. Mas até então, lá por volta de 1520, 1530, todo mundo que na Europa Ocidental era cristão, ou seja, acreditava em Jesus Cristo. Não sei se vocês sabiam disso, que cristão é quem acredita em Jesus Cristo. Fica aí uma informação importante, inclusive. Então, todo mundo que era cristão era católico. Tá? E dentro desse grupo católico da Europa Ocidental, existiam várias críticas à Igreja Católica de vários grupos sociais. Os monarcas, por exemplo, os reis lá da Europa, eles não estavam muito satisfeitos com a atuação da Igreja. Por exemplo, o Papa acabava se intrometendo muito nos assuntos nos assuntos do Estado. O Papa fazia uma função de mediação entre os países europeus e vários reis aí da Europa Ocidental viam nessa atuação do Papa, por exemplo, intromissão nos assuntos de Estado e acabava rolando aí um desentendimento entre eles, tá bem? Outra coisa, por exemplo, que era um problema para os monarcas é a evasão de divisas do reino por causa do pagamento de dízimo, por exemplo. Vale lembrar que esse contexto é o contexto do mercantilismo. Eu falei para vocês em sala das regras do mercantilismo, lá da maneira como o mercantilismo lidava com a economia. E evitar que dinheiro saia de um reino, evitar que dinheiro saia do meu reino e vá para outro reino, é uma coisa que os monarcas estão interessados em fazer. Vale lembrar que, por exemplo, ter uma balança comercial favorável era uma coisa muito importante lá durante a vigência das regras do mercantilismo. E a igreja movimentava grandes somas de dinheiro. Por exemplo, a galera pegava dinheiro dos dízimos e acabava mandando para outro lugar, para a Itália, por exemplo, para os estados papais. Isso acabava, então, gerando uma preocupação econômica nesses monarcas que viam isso como uma evasão de divisas, muitas vezes. Tá? Então, embora eles não fossem abertamente contra o Papa, existia aí uma tretinha, alguma confusão, alguma irritação de certos monarcas com essa interferência papal, tá bem? Quem também não estava muito satisfeito com a atividade da igreja eram os burgueses. Vale lembrar que os burgueses sofreram uma certa perseguição, digamos assim, da igreja. A igreja condenava o lucro, por exemplo, condenava a cobrança de juros, que eram atividades dos burgueses, eram atividades inerentes lá à atividade mercantil. Como que um comerciante não vai ter lucro? Como que um banqueiro, por exemplo, não vai cobrar juros? Então essas atividades aí inerentes ao comércio e à atividade bancária eram meio que mal vistas pela igreja. Por que essa coisa era mal vista pela igreja? Vamos supor que eu compro um determinado produto que vale X e eu revendo ele por 2X. E eu sei que o valor natural daquele produto é X,
Ao vender por 2x, eu meio que estou enganando o comprador, eu estou passando para trás na visão da igreja daquela época e, portanto, o lucro era visto como uma forma de enganação, como se estivesse tapeando o seu cliente para que você lucrasse. Tá bem? A mesma coisa com juros. Os juros também eram muito mal vistos pela igreja, eram condenados como uma atividade que deveria ser mal vista pelos cristãos, tá bem? Mas o que é mais importante nessa história toda, além das críticas que os monarcas faziam à Igreja Católica, existia também as críticas que os burgueses, além das críticas dos monarcas e dos burgueses, existiam críticas de setores do clero à Igreja Católica, tá? Por que setores do clero, membros da própria Igreja Católica, criticavam a Igreja na virada do século XV para o século XVI? Dentro do clero existia uma divisão que meio que reproduzia a divisão que existia fora do clero. Sem ser o clero, existiam duas outras classes sociais, a nobreza e o povo. E dentro do clero, essas diferenças entre nobreza e povo continuavam existindo. Quando alguém resolvia entrar para o clero, por exemplo, seja por vocação, seja porque recebeu uma inspiração divina, seja porque não tem o que fazer da vida, quer virar padre porque acha que vai ter uma vida melhor, sei lá, qualquer motivo que alguém queira entrar para o clero, essa pessoa que entrava para o clero, ela tinha diferentes acessos ao clero. Se você era oriundo da nobreza, você rapidinho ia subir na hierarquia da igreja, ia crescer, ia ganhar um cargo eclesiástico alto, por exemplo, um bispo, um arcebispo, eventualmente até papa. Tá? Se você era membro do povão, lá, do terceiro estado, e entrasse para o clero, você não ia subir na hierarquia da igreja tão rápido. Muito provavelmente você ia continuar durante muito tempo sendo um padre numa paróquia distante, lá na Casa do Chapéu, e não ia crescer na hierarquia da igreja, não ia ascender até conseguir um cargo eclesiástico importante, tá bem? Ou seja, dentro do próprio clero existe uma divisão entre um clero mais nobre, que é o alto clero, e um clero mais baixo, que é o baixo clero, tá bem? E é importante essa diferença, porque como esses caras do alto clero, que são oriundos da nobreza, vão ascender dentro da hierarquia da igreja de qualquer maneira, muitos desses caras do alto clero não se preocupavam em se preparar adequadamente para exercer atividade clerical. O sujeito sabia que, por ser nobre, eventualmente ele ia ganhar um bispado mais cedo ou mais tarde, portanto, na maioria das vezes ele não se preocupava não se dedicava direito a estudar e fazer o necessário para trabalhar como um padre, como um bispo, enfim, como um cardeal, arcebispo, sei lá. Então, muitos desses membros do alto clero não sabiam a doutrina da igreja adequadamente, muitos deles não falavam latim de maneira adequada, o que é um empecilho, porque não existiam traduções da Bíblia até então, eu vou falar disso daqui a pouco, a Bíblia era toda em latim, e se você não sabe latim, então você não sabe o que está escrito na Bíblia, pronto. Né? Como que você vai exercer a atividade de padre se você não sabe nem o que está escrito no livro que você deve usar para pregar? A galera do baixo clero, por outro lado, geralmente entrava na igreja mais por uma característica vocacional. O sujeito, um belo dia, pensava que a vocação dele era ser padre e ele queria, porque queria aquilo. Portanto, na maioria das vezes, ele era mais dedicado ao estudo das coisas religiosas, se preparava melhor, aprendia melhor o latim, enfim. Mesmo com toda a dificuldade de ser oriundo do povão, ele superava essas dificuldades e aprendia lá o necessário para ser um bom padre. Então, existiam diferenças entre o alto clero. O baixo clero geralmente era mais vocacional, óbvio que não dá para ser unânime, e o alto clero geralmente era mais uma questão política, uma disputa de interesses. O problema é que são esses caras aí do alto clero que são quem mandam na igreja, são eles que ocupam os cargos lá hierárquicos mais altos. Dessa galera do alto clero que é escolhido Papa, por exemplo, que era escolhido Papa. Portanto, a gente tem uma diferença aí importante entre baixo clero e alto clero.
A galera do alto clero era acusada, então, de não saber da doutrina religiosa de maneira adequada. Eles eram acusados também de pregar uma coisa e viver outra, um estilo de vida meio hipócrita, porque eles pregavam, por exemplo, a pobreza. Tem aquela frase lá da Bíblia, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto esses caras do alto clero pregavam isso, eles viviam no luxo, viviam descumprindo regras eclesiásticas. Alguns deles, por exemplo, tinham mulheres, tinham filhos, várias histórias absurdas aí de padres, de membros do alto clero que não seguiam a doutrina católica, embora pregassem isso de dia e de noite, viviam uma vida de luxo e de excessos, enfim, de curtição que não condizia com a atividade lá de clero desses padres, tá bem? Então essas eram algumas críticas que membros do baixo clero geralmente faziam ao alto clero. Outra coisa que era criticada, além desse comportamento questionável aí do alto escalão da igreja, é a questão do comércio de cargos eclesiásticos, de relíquias e de indulgências. Vocês já devem ter ouvido falar de indulgência, crianças. Indulgência é um documento fornecido por alguém da alta hierarquia da igreja que acaba te perdoando dos seus pecados. Então você pode ter sido um completo babaca na sua vida. Se você tem dinheiro, você ia lá e requisitava de uma autoridade da igreja um documento que te perdoava dos seus pecados, digamos assim. E daí você estava livre para ir para o reino dos céus mesmo sendo um completo babaca, tá? Que deve ser mais interessante. Imagina só, você leva uma vida aí toda regrada, seguindo os ensinamentos da igreja, esperando ir para o céu no final da sua vida. Quando você chega lá no céu, encontra aquele seu vizinho babaca que era mó vacilão, e ele chegou no céu junto com você porque ele comprou um documento que acabava perdoando ele dos seus pecados, e portanto ele vai para o céu porque ele tem dinheiro e não porque ele foi bom. Bicho, eu ia enfiar tanta porrada nesse cuzão que provavelmente eu ia ser expulso do céu depois disso, se isso acontecesse comigo. Mas enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão. O importante é que existia esse comércio, por exemplo, de indulgências, que são esses documentos que acabam perdoando os pecados de alguém que tem condição de pagar por essa indulgência. Outra coisa interessante são a venda e o comércio de relíquias. Relíquias são partes, objetos de alguma maneira relacionadas aos santos ou eventualmente até Jesus Cristo, que são comercializados como objetos sagrados. Como, por exemplo, suposta parte da cruz de Cristo, ou então uma medalha que foi usada por São Fulano de Tal. Ou então até mesmo, que é meio bizarro, é meio mórbido, partes do corpo de santos que morreram. Por exemplo, eu acho que na Catedral de Salamanca, na Espanha, se eu não me engano, tem um fêmur do Santo Isidoro lá exposto como uma relíquia. Tá? Isso era comercializado, isso era vendido para outras pessoas, para quem tivesse disposto a pagar o preço por isso. Tá? É engraçado como isso guarda semelhanças com coisas que acontecem hoje em dia. O comércio de bens que são ditos como sagrados, como ungidos, por exemplo. E daí naquela época lá isso era comercializado e para levantar dinheiro para a igreja, tá bem? Eu acho meio mórbido esse negócio. Imagina você ir lá num lugar e tá exposto o fêmur do fulano de tal e ainda é um objeto de adoração, uma coisa meio esquisita isso, mas enfim, também não vamos entrar nesse mérito. E ainda tinha também a venda de cargos eclesiásticos. Essa galera do alto clero negociava esses cargos de bispo, cardeal, até mesmo papa, de acordo com interesses políticos, interesses monetários. Então existia esse comércio de cargos. Tá? Todas essas coisas que eu falei geravam críticas de membros do baixo clero, geralmente. Também tinha membros do alto clero que não concordavam com isso, mas que viam nisso uma postura meio hipócrita, uma postura comercial da galera do alto clero. E isso começa a gerar um ruído, aí, uma crítica entre membros do baixo clero. Tá bem? A última coisa que gerava bastante crítica de membros do clero em relação à igreja
era que o culto era a missa, como ela era realizada, era uma atividade muito excludente, digamos assim. Para começar, porque a missa era realizada em latim. Até 1962, com o Concílio Vaticano II, 1962, crianças, bem recente, a missa era realizada em latim. Foi esse concílio, Concílio Vaticano II, em 62, que liberou para a missa ser realizada nas línguas locais. Tá? Até então a missa era realizada em latim. Então você lá, um fiel, ia para a igreja e escutava um padre falando, por exemplo, Creia in Jesu Domine, Dona Esi Requiem. Entenderam alguma coisa? Pois é, eu também não, porque eu falei umas palavras aleatórias em latim, não faço nem ideia de latim, mas enfim, a ideia é essa. Você ia lá para ver alguém falar sobre as Sagradas Escrituras, sobre, enfim, ensinamentos religiosos para você, e você não entendia porra nenhuma que esses caras estavam falando, porque eles não estavam falando numa língua compreensível por a grande maioria das pessoas. Além disso, a língua em que a Bíblia era escrita era o latim, como eu já falei. Portanto, todo fiel precisava da mediação desses membros do clero para ter acesso às palavras de Deus, porque as palavras de Deus eram ditas em outra língua, não eram a sua língua. Portanto, o clero exercia essa função aí meio que de mediação entre o fiel e Deus. E isso era criticado por alguns membros do clero, que achavam que o acesso à palavra de Deus deveria ser mais democrático, deveria ser traduzido para as línguas locais. As pessoas poderiam ler a Bíblia em casa, por exemplo, quem soubesse ler, é óbvio que também já era uma minoria. Mas, enfim, essa ideia de que o culto era uma coisa meio excludente, a galera não entendia o que estava acontecendo, beleza? Então, todas essas coisas, tá? As críticas que os monarcas faziam, as críticas que os burgueses faziam e as críticas que setores do clero faziam, acabavam indo contra o alto clero, contra quem mandava na igreja. Tá? Para piorar, essa atividade de comércio de bens religiosos, de cargos eclesiásticos, aumenta muito na virada do século XV para o XVI, porque a Igreja Católica resolve fazer reformas lá onde hoje é o Vaticano e construir, por exemplo, a Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, beleza? Eu vou botar uma foto aí para vocês darem uma olhada, para vocês verem como é uma coisa assim que não é muito suntuosa, não é muito cheia de detalhes e não é uma coisa muito rica, tá? A Basílica de São Pedro é um negócio assim bem tranquilo, bem... como que fugiu a palavra agora? Uma coisa que não é cheia de riqueza, tá? Bem simples. Então vocês vão ver aí na foto, tá? Para construir esse negócio, qualquer um que já fez obra em casa, você vai, por exemplo, construir um puxadinho em casa, você sabe que você planeja gastar R$ 1.000 e isso vai demorar um mês e você gasta 15 mil e dura 3 meses da obra, tá? É sempre assim. Ensinamento que eu dou pro resto da vida de vocês. Se for fazer obra em casa, se prepare para gastar muito mais do que vocês planejaram. Então, durante a construção da Basílica de São Pedro, a igreja precisou de grana para construir esse negócio aí simples que vocês viram na foto. E ela aumenta, portanto, a venda de indulgências, a venda de relíquias, o comércio de cargos eclesiásticos, tudo isso para levantar dinheiro para a igreja. Então, na virada do século XV para o século XVI, essas críticas à Igreja Católica acabam se acentuando, mais pessoas começam a criticar a Igreja Católica e isso vira, portanto, um problema para a igreja. Tá? Primeiro grande nome a fazer críticas mais assim extremadas à Igreja Católica foi o Martinho Lutero, tá? O Martinho Lutero, lá por volta de 1517, por volta não, exatamente 1517, ele resolveu que ele estava tão indignado com certos procedimentos da igreja que ele ia xingar muito no Twitter a igreja, beleza? Eu não sei se vocês sabem que naquela época não existia Twitter, tá? Então não tinha como xingar muito no Twitter. Portanto, ele teve que imprimir as 95 teses dele e colar na porta da igreja lá em Wittenberg, onde ele colou esses 95 tweets, tá? Depois isso entrou para a história, como não existia tweet, a galera achou que a palavra tweet era meio esquisita para a época, e inventaram chamar aquilo de 95 teses de Lutero,
que são, na verdade, 95 críticas que ele faz à Igreja Católica, aos membros do alto clero e o Papa, beleza? A ideia do Lutero era reformar certos procedimentos da Igreja Católica, não romper com a Igreja, beleza? Ele não queria criar uma nova religião, ele queria, enfim, fazer certas mudanças que, para ele, do ponto de vista dele, fossem necessárias para melhor administração da Igreja. Mas, obviamente, essas críticas não foram bem aceitas lá pelo Papa, pelo alto clero, e o Lutero passou a ser perseguido por esses membros do alto clero. Tá? Ele foi excomungado, por exemplo, da igreja em 1521, 4 anos depois de escrever lá as 95 teses. Ele acabou sendo criticado lá pela igreja, acabou sendo excomungado. Só que ele contava com o apoio de vários príncipes de reinos alemães. Vale lembrar que naquela época a Alemanha não era um país unificado, ela era um conjunto de reinos, principados, cidades comerciais livres. E a pregação de Lutero fazia muito sentido, principalmente para essas cidades livres, mercantis, para príncipes mais alinhados com os interesses mercantis, interesses comerciais. Então a pregação de Lutero fazia sentido e vários desses príncipes resolveram proteger Lutero quando ele começou a ser perseguido pela Igreja Católica, beleza? Então ele faz essas críticas, é perseguido, é excomungado, mas é acolhido por parte da, digamos assim, da burguesia alemã, ou de príncipes que tinham contato mais próximo com a burguesia, e portanto ele acaba sendo defendido por essa galera, tá? Para entender por que ele é defendido por membros da burguesia, por príncipes mais aliados aos interesses da burguesia, vale a pena entender mais ou menos o que ele estava pregando e o que ele vai transformar numa nova religião, que é o luteranismo, uma religião já reformada. Como eu falei, o objetivo não era romper com a Igreja Católica, mas como ele foi perseguido, ele não conseguiu criar canais de comunicação lá com o Vaticano, ele foi até excomungado, então ele teve que criar sua própria religião, e ele acaba criando o luteranismo, tá? E esse luteranismo tem um forte apelo para burgueses. Por que esse luteranismo tem forte apelo para burgueses, tá? Pode parecer uma questão menor, uma questão meio boba, mas tem um ponto aí muito interessante na atividade do Lutero, na maneira como ele está pregando o cristianismo, beleza? Vale lembrar que agora, com o Lutero, o cristianismo na Europa Ocidental já se divide entre os católicos, que seguem acreditando no Papa, e os protestantes, do qual o luteranismo é a primeira religião, mas vão surgir outras em seguida, tá bem? O Lutero acreditava que as pessoas deveriam ter uma livre interpretação da Bíblia, elas poderiam ler a Bíblia por conta própria e por conta disso ter sua interpretação sobre a Bíblia, tá bem? Mas para isso acontecer, a Bíblia tem que ser traduzida do latim para a língua que as pessoas falam, no caso o alemão, beleza? Então vai lá o Lutero traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para tornar isso mais acessível para o grande público. Quando ele está fazendo esse processo de tradução, tem uma palavrinha lá na Bíblia, que eu não faço nem ideia de como é em latim, mas é uma palavra que significa quando Deus de alguma maneira se revela para alguém, dizendo para esse alguém que esse alguém deve seguir determinada carreira. Por exemplo, Deus de alguma maneira revela para mim, sei lá, através dele falando para mim diretamente, ou enfim, ele manda um sinal, ou então ele fala, cara, presta atenção, tu tem que ser isso, tu é muito bom para ser isso pro resto da sua vida. E de alguma maneira, então, ele me revela que eu devo ser uma profissão qualquer, que eu devo ser carpinteiro, ou que eu devo ser jogador de futebol, ou que eu devo ser professor de história, sei lá, qualquer profissão, beleza? Existe uma palavra para quando Deus revela para essa pessoa que ela deve seguir qualquer uma dessas carreiras. E existe outra palavra em latim para quando Deus faz essa revelação para alguém, dizendo que esse alguém tem que ser sacerdote, beleza? São duas palavras distintas em latim, que eu não sei quais eram as duas palavras. Provavelmente uma das palavras em latim é vocatione, tá? A outra eu não faço ideia. Mas o importante é que quando Lutero traduziu essas duas palavras diferentes, quando Deus revela para você virar jogador de futebol, piloto de corrida, professor de história, médico, sei lá, qualquer coisa, carpinteiro,
isso é uma palavra, e quando Deus revela para você que você tem que virar sacerdote, outra palavra. Quando Lutero vai traduzir isso para o alemão, ele traduz usando uma palavra só, que pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que essa palavra é Beruf em alemão. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui em cima a palavra certa, tá? Mais importante, então, é que o Lutero usa a mesma palavra para traduzir a sua vocação para ser sacerdote, a sua vocação para ser qualquer outra coisa que não seja sacerdote, tá? Como eu falei, isso pode parecer uma questão menor, mas para os burgueses lá da Europa no século XV e XVI, isso é uma coisa interessante pra caramba. Porque a religião cristã católica diz que o lucro é condenável, diz que a cobrança de juros é condenável, e tem um outro maluco aí, um outro cara que surgiu agora, que está falando que minha atividade mercantil, se ela é feita por vocação, é tão digna aos olhos de Deus quanto ser sacerdote, beleza? Isso pode parecer, como eu falei, uma coisa menor, mas tem um apelo para essa burguesia que se via condenada pela Igreja Católica muito grande, tanto que a galera começa a migrar e começa a escutar para a religião luterana e começa a escutar mais o que o Lutero está pregando, beleza? Outras coisas importantes do luteranismo que vale a pena saber, outras características do luteranismo. Além da tradução da Bíblia para o alemão, tá? Para as línguas faladas pelo povo. Tem a questão da negação da adoração de imagens, tá? Vocês sabem que o cristão, por exemplo, ele tem certo respeito pelos santos em geral, pela Virgem Maria. Nas religiões protestantes, você só deveria ter algum tipo de adoração por Deus e seu Filho, Jesus Cristo, que são os únicos que não são humanos. Todos os outros que são humanos, isso inclui Maria e os santos, não devem ser objeto de nenhum tipo de adoração. Por isso não devem ter imagens também a respeito deles, não se deve adorar imagens. Tá? Uma outra coisa importante é a salvação pela fé. A religião católica acredita na salvação pela fé e pelas obras. Você teria que, enfim, ter boas ações para ser salvo, mais boas ações do que más ações. O Lutero insiste que só a fé salva. Ela é o mais importante de tudo. Beleza? Outra coisa importante também é o sacramento. Ao invés de uma série de sacramentos que a Igreja Católica tem, como batizado, crisma, enfim, não esqueço esses sacramentos, são muitos sacramentos. Para o Lutero, só 2 sacramentos eram relevantes, que era a comunhão e o batismo. Tá bem? Então essa religião aí proposta pelo Lutero, e uma galera na Alemanha começa a segui-lo a partir disso, tá bem? Principalmente uma galera da burguesia. E ele acaba, então, sobrevivendo a essa perseguição da Igreja Católica e consegue afirmar uma nova religião que se contrapõe aos ensinamentos do Papa. Para falar a verdade, o luteranismo questiona totalmente a autoridade do Papa. O Papa não tem autoridade nenhuma no luteranismo, tá bem? Mais ou menos ali perto de onde Lutero estava atuando, que é o sul da Alemanha, ali na Suíça, surgiu um pouco tempo depois o Calvino também fazendo críticas à Igreja Católica e também sendo perseguido, também propondo uma nova religião que a gente vai conhecer como Calvinismo, por causa do nome do seu principal propagandeador, que era o João Calvino. Tá? Essa religião nova, o calvinismo, começa a se difundir a partir de 1533, mais ou menos, ou seja, uns 15 anos ali depois do Lutero ter começado também a fazer suas críticas à Igreja Católica. E o principal ponto do calvinismo é a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação é bem interessante. É o seguinte, durante aqueles 7 dias lá que na Bíblia diz que Deus criou o mundo, o universo e tudo mais, ele trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Inclusive eu estou gravando esse vídeo no domingo, que era dia para estar descansando. Domingo é o 7º. Ah não, o 7º é o sábado. Estou confuso. Que dia é o 7º? Deixem aí nos comentários que dia é o 7º dia, se é o sábado ou se é o domingo. Acho que é sábado, não? Enfim, eu deveria estar descansando e não gravando essa aula, mas enfim, olha eu aqui gravando a aula para vocês, viu? Então lá, ele trabalhou durante 6 dias, descansou no 7º. E nesses 6 dias em que ele trabalhou,
ele construiu todo o universo, todo mundo, e todo mundo que vai. Todas as pessoas que vão existir nesse mundo, que já existiram, que já morreram e que vão nascer ainda, por exemplo. Todo mundo foi criado nesses 6 dias. Então, por exemplo, as pessoas que já morreram foram criadas nesses 6 dias, eu e vocês fomos criados nesses 6 dias, e as pessoas que ainda vão nascer foram criadas também nesses 6 dias. E Deus, quando criou todo mundo, quando criou todas as pessoas, ele já sabia quem ia ser salvo e quem não ia salvo. Ele já sabia quem era fechamento com ele e quem era um Zé Ruela que não era fechamento com Deus. Que seria condenado à danação eterna, beleza? Ou seja, na verdade, a gente já está predestinado a ser salvo ou a ser condenado. A gente não sabe, a gente tem uma ilusão de livre-arbítrio, mas Deus já sabe que a gente está fudido ou não, beleza? Então, basicamente, não há nada que a gente possa fazer para mudar isso, porque já foi decidido por Deus naqueles 6 dias, beleza? E daí, geralmente, quando eu conto essa história para os alunos nos pensam, então beleza, então se não tem nada que eu possa fazer para ser salvo, eu vou fazer o que eu quiser da vida, aí que você se engana. Aí que você é um cara que não foi escolhido, segundo Calvino, beleza? Por quê? Porque o Calvino diz o seguinte, a gente nunca vai saber se a gente foi um escolhido ou não, mas tem certas coisas que vão dar pra gente mesmo, não pra Deus, porque Deus sabe, a sensação de que talvez a gente fosse um dos escolhidos, tá? E a gente tem que agir de tal maneira para nos dar essa sensação no final da nossa vida de que talvez a gente foi um dos escolhidos por Deus. Primeira coisa que você tem que fazer durante toda a sua vida para, no final dela, ter um certo conforto achando que foi um dos escolhidos por Deus. Acreditar que você foi um dos escolhidos. Se você duvida, bicho, já era. Tu não foi um dos escolhidos. Não tenha dúvida. Tu tem que pensar que é um escolhido sempre. Beleza? Ou seja, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que agir de tal maneira, sua vida tem que ser de tal maneira exemplar, que no final dela você pode ter algum tipo de conforto. Poxa, eu vivi tão bem seguindo os preceitos de Deus, da religião e de tudo aquilo que o Calvino falou, que provavelmente então eu sou um dos escolhidos. E tem um terceiro ponto que é o mais interessante da doutrina da predestinação, que tem tudo a ver também com a burguesia, tá? Que é o seguinte. Para falar desse terceiro ponto, que é o mais importante da doutrina da predestinação, vou fazer um parêntese rápido, tá? A Igreja Católica, ela, em geral, os ensinamentos católicos, em geral, eles têm uma visão de que o mundo foi perfeito, criado por Deus. Tá? O mundo físico, a natureza, essas coisas todas foram criadas por Deus de maneira perfeita. E o homem carrega o pecado original em si. Então Adão e Eva lá fizeram alguma coisa errada, foram expulsos do paraíso, e que era esse lugar perfeito, e foram jogados aí imperfeitos num mundo perfeito, tá bem? Então todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, segundo o ensinamento católico, a gente carrega dentro de seu pecado original, e a gente é imperfeito, a gente carrega o pecado, enquanto o mundo físico ao nosso redor é algo perfeito criado por Deus, tá bem? Então tudo que a gente toca, tudo que a gente modifica nesse mundo, meio que a gente está levando o nosso pecado para esse mundo que até então era perfeito antes da gente alterá-lo. Então, por exemplo, quando eu derrubo uma árvore para transformar num guarda-roupa, o que eu estou fazendo é derrubar algo perfeito e modificando através da minha ação imperfeita, tá bem? Por isso, no imaginário católico lá do século XV e XVI, esses caras achavam que eles iam encontrar de novo o paraíso como um lugar da Terra. O paraíso, em algum ponto lá da Terra, ele estaria lá, e se a gente reencontrasse, a gente ia poder viver nesse paraíso perfeitamente, sem o mal. Ia correr rios de mel, a gente não ia precisar trabalhar, a comida ia ter em abundância, todo mundo ia ser feliz para sempre. Mas esse lugar era um lugar na Terra e que a gente tinha que buscar e encontrá-lo, tá bem? A visão calvinista é o contrário disso. Na visão calvinista, Adão e Eva e seus descendentes foram jogados num mundo de punição, porque eles cometeram um pecado, mas Deus escolheu alguns de nós para construir com o próprio esforço e próprio trabalho o paraíso na Terra. Então, olha só, na visão católica, o paraíso tem que ser achado, e lá eu não vou precisar trabalhar, lá eu não vou precisar fazer esforço, lá eu não vou precisar fazer nada, porque vai ser tudo perfeito, porque eu achei o paraíso de novo na Terra.
Ou seja, o trabalho é mal visto, modificar o mundo é mal visto. Por isso que a nobreza no período medieval também abomina trabalho, porque trabalho significa modificar o mundo, e modificar o mundo é coisa de ruim, de um ponto de vista religioso. Já a galera calvinista diz o seguinte, cara, tu tem que trabalhar pra cacete, porque você vai construir o mundo perfeito com suas próprias mãos, tá bem? Então a gente tem uma religião católica que condena o trabalho e uma religião protestante que quanto mais bem sucedido você for no seu trabalho manual, quanto mais dinheiro você ganhar, quanto melhor você conseguir lidar com o seu trabalho, isso vai ser um sinal de que Deus te escolheu para construir, junto com os outros escolhidos, o paraíso na Terra. Isso é uma postura que valoriza o trabalho, valoriza a atividade, mudar o mundo, fazer as coisas acontecerem, beleza? Essa é a visão calvinista. É mais interessante que isso acaba meio que também explicando algumas diferenças, ou pelo menos lançando luz sobre algumas diferenças de colonização. Por exemplo, a colonização no Brasil, que é majoritariamente feita por católicos, ela é um tipo de colonização que os caras que vieram aqui para tentar tirar o máximo de lucro que podiam sem trabalhar, sem fazer qualquer coisa de útil para a terra. Eles vieram só que dilapidar as riquezas que tinham aqui e queriam voltar para Portugal o mais rápido possível. Enquanto os calvinistas que foram colonizar, por exemplo, o norte do que hoje é os Estados Unidos, eles foram com uma ideia de que todos eles eram escolhidos e que ali eles iam construir para eles um paraíso que era construído com trabalho, com esforço, com suor, porque eles iam passar o resto da vida ali naquele paraíso construído por eles mesmos. Então isso já explica um pouco de diferenças de estilo de colonização entre calvinistas e católicos, tá? Óbvio que tudo isso que eu falei explica por que uma galera burguesa, comerciante, artesão, esses caras todos nas cidades europeias escutam o calvinismo e falam assim, tá aí, essa religião é muito mais interessante pra gente do que o catolicismo. E também começa a rolar uma conversão em massa lá na Suíça, também na Alemanha, em partes da França, pro calvinismo, tá? O calvinismo ganhou outros nomes em outros lugares, tá? Por exemplo, na Inglaterra, o calvinismo ganhou o nome de puritanismo, tá? Então, quando eu falar mais para frente de puritanos para vocês no contexto da Inglaterra e dos Estados Unidos, são os calvinistas que viviam lá. E quando eu falar também de huguenotes na França, eu estou falando no nome que os calvinistas tiveram lá na França, tá bem? Outra religião protestante que surge aí nesse período, no século XVI, tá? É o anglicanismo, que surgiu na Inglaterra em 1534. Vocês já devem ter ouvido falar do Henrique VIII, um rei inglês, porque queria ter um filho homem, e a primeira esposa dele, uma rainha espanhola, não engravidou de um homem, e ele achava que isso era culpa dela. E ele acaba pedindo para o Papa para anular o casamento dele, porque ela era incapaz, do ponto de vista dele, de dar um filho homem. O Papa vira para Henrique VIII e fala, poxa, Henrique VIII, que Deus uniu, o homem não pode separar. E daí o Henrique VIII vira e fala assim, beleza então, Papa, se eu não posso separar na sua religião, eu vou criar uma para mim, então. E ele acaba, com um ato de supremacia, que é o nome da lei de 1534, criando e tornando religião oficial da Inglaterra o anglicanismo, que é essa religião criada pelo Henrique VIII. É muito interessante que essa história aí de que ele brigou com o Papa porque ele queria se separar, ela é muito conhecida por muita gente, mas o que não é dito por muita gente, eu acho a explicação muito mais plausível, é que na Inglaterra a Igreja Católica tinha mais ou menos 1/3 das terras na Inglaterra. E, obviamente, quando Henrique VIII rompeu com o Papa, ele toma essas terras da igreja, até então católica, e essa questão da propriedade fundiária na Inglaterra eu acho muito mais interessante para explicar por que ele manda o Papa passear, do que um simples querer se separar para ter um filho, beleza? Então essas são as principais religiões protestantes, aí, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que surgem no século XVI, tá bem? Óbvio que a Igreja Católica, vendo tudo isso acontecer, a Igreja é uma instituição importante pra caramba, ela não vai deixar isso barato, ela vai tentar reagir de alguma maneira. Tá? E a reação à Reforma Protestante recebe o nome meio óbvio de Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica, do Papa e das pessoas que continuam seguindo o Papa,
às mudanças que estão sendo propostas pelas religiões protestantes históricas, como o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. Primeira coisa que a Igreja Católica faz é chamar todos os cardeais da Igreja Católica para se reunir na cidade de Trento, na Itália, no norte da Itália, entre 1545 e 1563. E esses cardeais todos ficam debatendo qual vai ser a reação da Igreja. E a reação da Igreja decidida aí para esse concílio, o Concílio de Trento, estabeleceu certas coisas. Tá? Primeira coisa, tem certas críticas que eram feitas à Igreja Católica que procediam, que do ponto de vista até mesmo dos católicos que continuaram fiéis ao Papa, eram críticas que tinham sentido. Então, por exemplo, a Contra-Reforma estabeleceu a proibição da venda de indulgências, não pode mais vender o perdão como era feito até então. Outra coisa também é que, de fato, a formação de membros do clero era meio deficitária, principalmente membros do alto clero. Então a igreja cria digamos assim, um estágio de preparação para quem quer se tornar padre, que é a participação em seminários. Beleza? São criados também pela Contra-Reforma, pelo Concílio de Trento, como reação às críticas que estavam sendo feitas à Igreja Católica. Mas, por outro lado, embora eles aceitem certas críticas, acham que essas críticas procedem, tem outras coisas que eles não vão transigir com as críticas dos reformados. Por exemplo, eles reafirmam a centralidade dos 7 sacramentos, ao contrário do que o Lutero falava, todos os 7 são importantes. Eles falam em salvação pela fé e pelas obras, eles reafirmam o culto aos santos e à Virgem Maria, eles reafirmam a infabilidade do Papa, tudo aquilo que o Papa fala, enquanto o Papa não está errado. Tá? Se eu não me engano, eu lembro de ter visto uma discussão assim, parece que essa ideia de infalibilidade do Papa deixou de existir recentemente, mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Uma oportunidade aí para vocês procurarem também no Google. Outra coisa que eles definem lá no Concílio de Trento: é muito mais fácil que pregadores de outras religiões consigam convencer até então católicos a mudar de religião, se esses católicos não têm uma preparação adequada para seguir a religião católica. Então vamos instituir, a partir do Concílio de Trento, o catecismo. Vamos ensinar crianças desde pequenas a ensinar o verdadeiro catolicismo, para que elas sejam menos sujeitas à pregação de outras religiões. Tá bem? E também no Concílio de Trento foi definida a versão padrão da Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia tem vários livros que ora entram, dependendo da Bíblia de determinada religião, ora saem, livros que são considerados apócrifos, e daí a Igreja Católica definiu lá no Concílio de Trento qual é a Bíblia católica e pronto, tá? A tal da Vulgata. Tudo isso foi definido no Concílio de Trento como uma primeira reação à Contra-Reforma. A Reforma, perdão. A Contra-Reforma é essa reação. Mas tem outras coisas aí que acontecem que continuam sendo a reação da Igreja Católica e a Reforma Protestante. Tá? Em 1559, eu não vou falar em ordem cronológica não, tá? Em 1559, por exemplo, o Papa Paulo IV, ele acaba instituindo um negócio interessante pra caramba, que é o Index Librorum Prohibitorum, ou para os mais íntimos, só Index, que é um índice de livros que não deveriam ser lidos por um católico, porque são livros proibidos. Esse índice era atualizado de tempos em tempos e só foi abolido formalmente pela Igreja Católica em 1966. Tá? São conjuntos de livros, então, portanto, que nenhum bom cristão católico deveria ler. Tá? Algumas curiosidades sobre esse índice que são mais interessantes. Por exemplo, A Origem das Espécies, do Darwin, está lá como um livro que não deve ser lido por um cristão, porque ele vai contra o ensinamento, óbvio, de criação do mundo, com a criação de Adão e Eva e tudo mais. Tá? Então, se você é um católico que segue os ritos da igreja até 1966, quando foi abolido esse índice, você não deveria ler A Origem das Espécies, do Darwin. Tá? Mas é mais interessante, por exemplo, que o Minha Luta, do Hitler, nunca constou no índice. Esse você poderia, se você fosse um cristão, poderia ler à vontade até 1966, porque ele não constava lá no índice, ou seja, a gente
Poderia ler Hitler se quisesse, se você fosse cristão, mas não poderia ler o Darwin, tá bem? Só uma curiosidade sobre o Index. Outra coisa relacionada à reação da Igreja Católica, isso que eu estou chamando de Contra-Reforma, que eu estou chamando não, que todo mundo chama de Contra-Reforma, na verdade, foi a Companhia de Jesus, tá bem? A Companhia de Jesus é um negócio mais interessante. É uma ordem religiosa criada pelo Santo Inácio de Loyola em 1534, e eu costumo dizer nas aulas que a Companhia de Jesus é meio que semelhante ao tipo um BOP da Igreja Católica, digamos assim, só que sem tipo a questão das armas e tudo mais. Não, mentira, até tem essa questão das armas. Mas enfim, por quê? Porque ela é um grupo de elite recrutado entre os melhores padres da Europa, que juram estrita obediência ao Papa, e esses religiosos treinados na Ordem da Companhia de Jesus vão ser mandados para outras regiões do planeta para pregar o catolicismo. E geralmente eles vão pregar em condições assim bastante perigosas para as atividades de pregação. Tá? Qual é a ideia da Companhia de Jesus, portanto? Que se a Europa pede alguns fiéis para as religiões protestantes, esse novo mundo que a gente acabou de descobrir, vale lembrar, por exemplo, que a galera chegou na América em 1492, isso está acontecendo em 1540, por aí, quando os primeiros europeus estão começando de verdade a colonizar a América. Então, se a gente pede meia dúzia de fiéis na Europa, a gente tem uma série de nativos do Novo Mundo que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, e a gente pode converter esses caras para o catolicismo. Tá? No cômputo das coisas, a gente pede meia dúzia na Europa e ganha 200 milhões no resto do mundo. Então, esses padres da Companhia de Jesus são muito treinados para exercer essa atividade de pregação na África, na Ásia e na América, principalmente. Aqui no Brasil, ele chega em 1549, junto com Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil. Ele traz os primeiros jesuítas para cá, e a principal função desses jesuítas é converter os índios, os nativos aqui do Brasil, para o catolicismo. Tá? Algumas coisas interessantes sobre a Companhia de Jesus. Primeira coisa interessante, como esses padres eles têm contato com os índios aqui no Brasil, muitos deles se preocuparam em fazer relatos de como era a vida dos índios, muitos deles se preocuparam em compilar, por exemplo, palavras indígenas, fazer dicionários de latim, ou então gramáticas de latim, para poder se comunicar com esses índios e tornar o processo de conversão para o catolicismo mais fácil para eles. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre o modo de vida dos indígenas, sobre a língua dos indígenas, quando os europeus chegaram aqui, muito se deve em função dessa pesquisa, digamos assim, que esses padres da Companhia de Jesus fizeram quando chegaram aqui. Tá? Outra coisa interessante, quando eles foram para a África, por exemplo, um processo para facilitar, do ponto de vista deles, o processo de conversão, eles meio que investigavam as divindades, os deuses dos grupos africanos lá, dos africanos com que eles tiveram contato. Eles estudavam características dessas divindades e, para facilitar o processo de conversão, tentavam associar essas divindades a algum santo católico. Por exemplo, chegava lá para alguma tribo africana, para algum grupo africano, e falava, isso que você está chamando de, sei lá, nome de um deus qualquer para uma tribo africana, isso na verdade sei lá, o São Jorge, beleza? E isso era uma maneira de aproximar e tornar o processo de conversão mais fácil. Tá? Como boa parte dos grupos africanos eram grupos guerreiros, majoritariamente viviam da atividade de guerra, vários desses deuses que eram seguidos por esses africanos tinham características guerreiras. Por isso também São Jorge foi muito utilizado, porque São Jorge é um santo guerreiro, como para um facilitador, digamos assim, da atividade de conversão. Por isso, então, que lugares aqui no Brasil que receberam um grande contingente de africanos, que foram lá na África e continuaram sendo aqui no Brasil cristianizados, muitas vezes contra a vontade,
são lugares que têm um culto muito forte a São Jorge, desde esse processo aí de conversão dos africanos lá na África até eles chegarem escravizados aqui no Brasil, escravizados e cristianizados, dois processos de violência que eles sofreram contra a vontade deles, mas acabaram adotando, portanto, o culto ao São Jorge, e isso é forte até hoje, principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, que são lugares em que o culto ao São Jorge é muito, muito forte. Tá? A terceira coisa eu falei que, eu nem sei se é a terceira coisa ou a quarta, acho que é a terceira, que eles eram tipo BOP da Igreja Católica, porque muitas vezes eles iam em condições adversas. Por exemplo, lá no Japão, por volta de 1530, 1540, a autoridade japonesa proibiu qualquer tipo de atividade de conversão dos japoneses sob pena de morte. Quem fosse pego convertendo os japoneses ia ser condenado à morte, e a morte inclusive era por crucificação. Portanto, esses padres da Companhia de Jesus iam lá para o Japão para tentar converter japoneses, mas eles não podiam deixar evidente a atividade deles, porque eles poderiam ser presos e condenados à morte. E uma das coisas que denunciava, por exemplo, eles como padres que estavam tentando converter gente era a Bíblia. Portanto, os padres da Companhia de Jesus, principalmente, não só eles, mas eles principalmente, eles desenvolveram métodos de memorização, uma série de coisas que para facilitar guardar grandes textos da Bíblia na cabeça para não precisar carregá-la. Tá? E eles desenvolveram exercícios para memorização, para desenvolver a capacidade de memorização, tá? Que a gente chama de exercícios mnemônicos, tá? Eu vou escrever isso aí embaixo também, porque é um negócio meio difícil de entender. Que são exercícios que você pode tentar em casa, procurar no Google e na internet, para aumentar sua capacidade de memorização das coisas, como os jesuítas que guardavam, sei lá, metade da Bíblia na cabeça, tá bem? E a última coisa que faz parte aí como é que fala? Da Contra-Reforma é o Tribunal do Santo Ofício. Tá? O Tribunal do Santo Ofício é um tribunal destinado a investigar e punir casos considerados como casos de heresia pela Igreja Católica, que são os casos de heresia, pessoas que atentavam contra a Igreja Católica, contra os ensinamentos da Igreja Católica. Tá? E ele era um tribunal mesmo, ele tinha lá os seus métodos de investigação. Tá? Então, por exemplo, se alguém era acusado de ser um herege, se alguém era investigado, e caso chegasse à conclusão de que ele era de fato um herege, existiam vários, dependendo da gravidade da heresia, ia ter uma punição para ele, para aquela pessoa, que poderia chegar inclusive à condenação à morte. Tá? E tinha todo um processo de investigação, de levantamento de testemunhas, como se fosse um tribunal mesmo, por isso o nome Tribunal do Santo Ofício. Tá? Embora a gente conheça esse Tribunal do Santo Ofício pelo apelido que ele ganhou, pelo nome mais popular dele, que é Inquisição. Tá bem? É interessante que nesse processo de investigação, por exemplo, aconteciam vários casos de tortura. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos instrumentos de tortura da Inquisição. Inclusive agora, como eu estou em casa e não estou fazendo muito exercício, tem um instrumento de tortura da Inquisição, que é aquele que você amarra os pés das pessoas e os braços dela em cordas e vai girando alavancas que vai esticando a pessoa. Pois é, eu estou me sentindo meio travado, porque eu não estou fazendo exercício, estou ficando dentro de casa direto. Acho que um pouquinho daquele negócio ali pudesse dar uma destravada no que está meio... enfim, mas aquilo era um instrumento de tortura da Inquisição. Por exemplo, a Dama de Ferro, Iron Maiden, que você já deve ter ouvido falar, não é só uma banda, é o nome de um instrumento de tortura medieval da Inquisição, que consiste, por exemplo, num caixão com coisas pontiagudas, assim, que você vai botando peso na tampa desse caixão com a pessoa lá dentro, e isso vai perfurando a pessoa. Só que o mais interessante é que perfura não em lugares letais, porque a ideia não é matar, e sim torturar a pessoa para que ela assuma que ela é um herege. Ou seja, era algo que era meio... que hoje é bastante controverso, óbvio, você usar tortura para obter informações, tá? Embora num passado muito recente a gente tenha usado tortura, e se duvidar até hoje existem formas de tortura por aí, tá vendo? Mas era uma prática lá do Tribunal do Santo Ofício. Vale lembrar também que eu estou falando da Contra-Reforma, que é essa reação da Igreja Católica
crescimento das religiões protestantes, mas os lugares em que a religião protestante também virou hegemônica também tiveram perseguições a católicos com coisas similares à Inquisição, só que do ponto de vista lá das religiões protestantes, do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo. Tá bem? Bom, pessoal, eu acho que é isso, no geral, que eu tenho para falar sobre reforma protestante e contra-reforma. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem lá no WhatsApp, ou então comentem aqui nesse vídeo mesmo aqui no YouTube, que eu vou responder assim que possível, tá, pessoal? Bom, no geral é isso. Boa semana para vocês. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Façam exercícios aí. Eu vou mandar uma listinha de exercícios para vocês ainda essa semana, tá bem? E é isso, pessoal. Até mais. Abraço. Tamo junto.